Seja bem-vindo! Eu sou a Ju e este é o seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Mais uma vez, uma ótima semana para você que escuta esse podcast. Chegou a hora da propaganda. Você já ouviu sobre os 30 minutos todos os dias? 30 minutos todos os dias é o meu programa de estudo para conversação cotidiana. Estou falando sobre prática, sobre interação, ampliação de vocabulário. Como funciona? Você faz a sua inscrição, receberá o login para acessar a plataforma de estudos. Irá baixar o material para aquele dia da interação. Vai ouvir o material, fazer a leitura e os exercícios. Selecionar o vocabulário aprendido, marcar as suas dúvidas. No horário que estiver disponível, você entrará na reunião. São 3 horários. O primeiro, às 10h30 da manhã. O segundo, às 13h30 da tarde. E o terceiro, às 8h30 da noite. Todos no horário de São Paulo. Você pode flexibilizar estes horários de acordo com a sua rotina e realidade. Não precisa participar apenas de um horário, mas você só pode participar de uma reunião por dia. Mais uma vez, durante a leitura e audição do material, anote o vocabulário. Veja a estrutura gramatical. Observe os conectivos. Aprenda todo dia um pouquinho. Não adianta apenas ouvir. É importante praticar. Venha aproveitar com a gente. Pegue o seu caderno, a sua caneta e venha para a prática diária. Afinal, nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Vamos para o episódio? Aproveitando que já falei aqui nesse podcast sobre um ícone do cinema brasileiro, lá no episódio número 149, Zé do Caixão. Hoje falaremos sobre outro grande artista aqui da terrinha. A expressão da terrinha é para dizer que a pessoa é daquele local, daquela cidade. Dessa vez, deixamos um pouco de lado o terror para conhecer o outro lado da cultura brasileira, mais especificamente do interiorzão do Brasil, desse mundão grande sem porteira, o mundão de meu Deus. Amácio Mazzaropi, nascido em 1912, na cidade de São Paulo, é uma das maiores figuras do cinema, ainda popular até hoje, depois de 40 anos de sua morte, em 1981. Mazzaropi foi um artista versátil, cineasta, ator, cantor, produtor, roteirista e, como se fosse pouco, humorista também. Foi considerado o maior cômico brasileiro e tendo feito parte de 32 produções cinematográficas entre 1952 e 1980. Ele cresceu na cidade de Taubaté. Na cidade de Taubaté, quero mandar um abraço ao amigo haitiano Charlot, artista plástico aqui no Brasil e criador do projeto Casa do Imigrante. Falando em imigrante, Mazzaropi é descendente de imigrantes que se fixaram na cidade, italianos por parte do pai e portugueses por parte da mãe. Foi no contexto da vida simples do interior que Mazzaropi se inspirou para suas criações. De todos eles, o maior personagem que mais se destaca até hoje é, sem dúvidas, o Jeca Tatu. Este personagem foi baseado no Jeca Tatu retratado nos livros de Monteiro Lobato, o autor dos diversos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e que também era natural de Taubaté. Aliás, se quiser um episódio falando sobre Monteiro Lobato, sua obra e suas contradições, é só falar. Mande a mensagem aqui pela caixinha ou pelas redes sociais. Só farei se pedirem. Mazzaropi pode não ter inventado o personagem
Jeca Tatu. Porém, foi ele que deu vida, voz, trejeitos e cara ao personagem. E foi ele quem o imortalizou nas telas brasileiras do cinema e da televisão. Na sua própria produtora e estúdio cinematográfico, Mazzaropi também formou profissionais da área, como técnicos e atores. Também montou sua trupe circense, na qual trabalhavam seus pais, revisitando assim o ambiente do circo, no qual trabalhou antes dos filmes. As produções de Mazzaropi foram sucesso entre o público por décadas. Somente nos anos 1970 foram mais de 13 milhões de pessoas a formar filas nas portas dos cinemas. O Jeca Macumbeiro, Jeca contra o Capeta, o Jecão, Um Fofoqueiro no Céu, são filmes que estão, até hoje, entre as 50 maiores bilheterias do cinema nacional. Em uma época que a televisão ainda era novidade e o rádio ainda era a mídia mais popular, Mazzaropi chamava cantores de sucesso para soltarem as suas vozes nos filmes, apresentando visualmente as vozes ao público. Os filmes do famoso Jeca traziam uma valorização da figura do camponês, ou seja, da pessoa que vivia no campo. Seus risos debochados tinham um certo ar de transgressão ao que lhe era imposto. A ingenuidade, muitas vezes atribuída ao homem do campo, muitas vezes numa forma de subestimá-lo, é posta em xeque, através das mais variadas situações em que Jeca Tatu se utilizava de sua esperteza para se livrar de uma situação ruim. Mazzaropi nos deixou aos 69 anos e sem ter conseguido terminar seu 33º filme, mas podemos falar com tranquilidade que deixou um grande legado, como que pode ser achado facilmente na internet. E também na cidade de Taubaté, lá na estrada Amácio Mazzaropi, que foi inaugurada em 1992. O Museu Mazzaropi, que resgata a história dessa figura lendária e da nossa cultura. Ficou curioso ou curiosa para saber mais sobre as peripécias do Jeca Tatu? Que tal procurar um dos filmes que mencionamos aqui e marcar como a próxima sessão pipoca? Quando assistir, volte aqui e conte pra gente o que achou do filme. Pode ser? Eu sou a Ju, nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.